noite, Pacholada. Vamos que vamos agora, 8 horas mais 4 minutos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2021. Tá no ar o Papo Pachola de hoje, juntando os trapos, né? Apesar dos pesares, a gente tem que erguer a cabeça e já focar e mobilizar também para domingo. Mas antes de mais nada, antes de começar o Papo Pachola de vez, eu quero falar uma parada para vocês, galera. Tem muita coisa que tá errada e eu acho, na minha opinião, que algumas escolhas não foram feitas corretamente durante a temporada 2020/2021, né? Por conta da pandemia. Isso tá bem claro nas últimas rodadas e tivemos aquele lapso bom do Grêmio. Digo lapso porque foi por pouco tempo. Nos levou a iludir com uma semifinal de Libertadores, mas nos colocou numa final de Copa do Brasil, isso é lógico, é fato. Mas, cara, tá naquele momento em que a crítica tem que ser feita, isso não é de agora, a crítica tem que ser realmente feita e a gente tá fazendo. Eu fiz muito no meu Twitter entre ontem e hoje, botei no meu Instagram também muitas mensagens no direct, até peço desculpa para as pessoas que estão assistindo e quem vai assistir depois, que eu não consegui responder todo mundo. Mas assim, cara, a gente também tem que mobilizar pra domingo, porque domingo é um dia muito importante, cara, é Grenal, e ninguém quer perder Grenal. E eu ainda falei lá no meu Twitter, quem quer perder Grenal? Ninguém quer perder Grenal. Mas a crítica tem que ser feita sim. Não tá tudo certo, não tá excepcional, como o Renato falou na coletiva ontem. Ele ainda comentou na coletiva, né? Vocês podem pensar que eu tô de sacanagem. E desculpa, Renato, mas pra mim tu tá de sacanagem. Em falar que tá tudo certo. Pra mim não tá tudo certo, cara. Pra mim não tá tudo certo. E não tem como passar pano nessa situação, na minha opinião. Não é a opinião da Rádio Pachola, é a opinião do Mário Godoy. Deixando claro, não acho que tá tudo certo. Porque se eu pensar que tá tudo certo, domingo eu vou de sangue doce e tomar 2-3 no primeiro tempo, como foi com o São Paulo, com o Palmeiras, que poderia ter sido assim lá no Allianz Parque, ou até contra o São Paulo no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, em que eles foram incompetentes de não fazer aqueles 2 gols, em que um deles o Luciano perdeu. Então não tá tudo certo, mas tem que ter uma mobilização da torcida nas redes sociais em apoiar para esse Grenal. Pra gente juntar aí os cacos, se reerguer e focar mais do que nunca, na minha humilde opinião, na Copa do Brasil. Pois a gente tá na final da Copa do Brasil. Ainda tem aí cerca de 35, 40 dias mais ou menos pra acontecer essa final, 30 dias, enfim. Então tem tempo pra gente se reerguer, de melhorar os ânimos, de treinar, e tem que treinar muito, tem que cuspir sangue. Eu poderia falar cagar sangue, mas aí o YouTube me bloqueia, né? Mas cuspir sangue e treinar muito, cara, pra buscar esse hexa. Porque hoje, depois do que eu vi ontem hoje, não tem como eu acreditar que o Grêmio possa ser hexacampeão. Não tem como. E essa é minha opinião. Não é a opinião da Rádio Pachola, até porque aqui na Rádio Pachola trabalham 12 pessoas. E cada um tem sua opinião. Às vezes a opinião ela bate, às vezes a opinião não bate. Aliás, a maioria das vezes as opiniões não batem. Mas, cara, é o momento de crítica sim, a gente vai criticar com certeza. Eu não tô aqui falando que eu não acredito. Eu tô falando que neste momento eu tô desacreditado. Mas domingo tudo pode mudar porque o futebol é dinâmico. A opinião de hoje ela não vai ficar engessada pro resto da temporada. As opiniões, elas mudam conforme os jogos, conforme os dias. O futebol não é momento, então a opinião ela também é dada em cima daquele momento, então ela pode mudar. É impossível o cara que opinou lá em março sobre a equipe do Grêmio manter a opinião até hoje, não tem como. Mudou. Então bora mobilizar. Vamos fazer essas críticas aqui, a gente vai comentar, tem muita coisa pra gente falar sobre o que aconteceu, principalmente sobre a entrevista coletiva do Renato. Mas a gente também tem que mobilizar, porque domingo, cara, domingo é guerra. Domingo é Grenal e a gente tem que ganhar esse Grenal dentro do Beira-Rio. Boa noite, Leonardo Radelli. Boa noite, Mário Godoy. Boa noite a toda a gremistada que nos acompanha e acompanha o Papo Pachola. Eu concordo muito contigo, Mário. E aqui a gente tem o editorial de criticar quando se deve criticar, elogiar quando se deve elogiar. E ontem não tem motivo nenhum para elogio, é só crítica. Desde o rendimento da equipe, desde as escolhas do Renato, até passando para a coletiva que beira o desrespeito ao torcedor gremista. A irresponsabilidade com o torcedor gremista. Convenhamos, né, Mário? A gente já viu o erro na sexta-feira contra o Palmeiras, da escalação do Tassiano e o passeio que a gente tomou naquele primeiro tempo no Allianz Parque. O que o Renato fez em São Paulo?
Ele melhorou a equipe no segundo tempo, corrigindo os próprios erros. Corrigindo a própria escalação esdrúxula que ele colocou na partida. E lá o Grêmio encontrou empate com o Diego Souza. Aí o Grêmio tem uma partida importantíssima contra o Atlético Mineiro na Arena. Tu pensa, ele aprendeu com os erros, né? Ele não vai repetir os erros da última sexta-feira, da última rodada. E quando sai a escalação, tem o baque. Pra quem acompanhou ontem o nosso pré-jogo, foi um baque aqui. De novo, Tassiano. Tanto que o nosso provável time não tinha Tassiano. Nem tinha. Pensamos em Tassiano. E eu falei, o Grêmio entra em campo já perdendo. Porque com Tassiano, com essa mecânica de meio campo que já não deu certo contra o adversário grande como o Palmeiras, a tendência é não dar certo contra o Atlético Mineiro. E não deu certo. O Renato mais uma vez errou. E aí no segundo tempo, mais uma vez, ele tá virando o craque de corrigir os próprios erros. Ele arruma a equipe substituindo e fazendo o que era óbvio, o que era o fato, o que ele deveria ter feito desde a escalação da equipe do Grêmio. Então, são duas partidas emblemáticas. Essa contra o Palmeiras e essa contra o Atlético Mineiro ontem de noite na Arena. E o Grêmio foi muito mal nas duas partidas, né? E aí o torcedor, que já tá chateado, machucado desde a eliminação contra o Santos, desde aquela eliminação vexatória contra o Santos, o torcedor vem trazendo uma amargura, um rancor, e aí vai construindo mais com a insistência burra do Renato, com essa insistência de erros que o Renato nos presenteia, né? Nos mostra diariamente e semanalmente com as equipes do Grêmio. E aí, quando ele vai pra coletiva, que é a hora de falar a verdade pro torcedor, de falar, olha, torcedor, a gente não foi bem, a gente foi mal, a equipe não produziu, eu errei na escalação, mas no segundo tempo eu corrigi o meu erro, coloquei o Maicon, coloquei o Pinares, a equipe engrenou e até ali no final a gente, depois do empate, a gente quase flertou com a vitória, teve o lance do Ferreirinha que quase virou o jogo pro Grêmio, né? Não. Ele vai pra coletiva, entra numa fantasia, num devaneio, que até então eu não entendo porque ele faz isso, porque o torcedor em casa machucado só queria ouvir a verdade. Só queria uma voz alentadora, sincera, de falando, olha... Um reconhecimento que não tá nada certo. Um reconhecimento que não deu certo, que o reconhecimento que o Grêmio foi mal. Porque com o reconhecimento, com a autocrítica, vem a evolução. E aí vai pra coletiva, fala coisas esdrúxulas como o Grêmio tá vivendo um momento excepcional. Não, excepcional não é. Eu acabei de citar uma eliminação vexatória na Copa Libertadores da América. Porque estamos em 3 frentes. Vamos lá, as 3 frentes. Uma eliminação vexatória no campeonato, na Copa Libertadores da América. O Grêmio, em nenhum momento... Eu até falei no vídeo hoje lá na Rádio Pachola, no YouTube da Rádio Pachola. Em nenhum momento o Grêmio disputou esse Campeonato Brasileiro 2020. O Campeonato Brasileiro dessa temporada o Grêmio não disputou. E sim, tá na final da Copa do Brasil com méritos. Fez 2 partidas bem estratégicas contra o São Paulo e chegou à final. Essa sim é um ponto de exclamação da temporada, a Copa do Brasil. Mas usar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro como desculpa, como respaldo numa coletiva para valorizar o ano do Grêmio, não é bem assim. Porque a Libertadores veio com vexame. O segundo vexame seguido, né? Esse ano contra o Santos. O Campeonato Brasileiro, o Grêmio em nenhum momento disputou, sendo que o campeonato estava aberto pro Grêmio. E aí ele vai pra coletiva, diz que o momento é excepcional, e eu não sei de onde ele tirou que o momento é excepcional. O Grêmio vive sim uma crise técnica, o Grêmio oscila momentos nessa temporada, esse último momento não é bom, e não é bom muito pelas escolhas do Renato, que escolhe alguns jogadores para a equipe titular que não dão liga, que desconfiguram a engrenagem do time, e o time acaba sofrendo em campo, sofrendo muito em campo. E aí o que ele tem que fazer? Corrigir os próprios erros, e aí no segundo tempo ele consegue encaixes na equipe, e no momento final das 2 partidas que eu citei, Palmeiras e Atlético Mineiro, o Grêmio quase busca a virada. Mário, tem coisas que o campo grita, que o campo pede socorro, e o Renato não escuta. O torcedor também tá pedindo socorro, tá gritando, acorda, Renato, olha o que tá fazendo, olha quem tu tá botando no time, olha o que tu tá fazendo. E o Renato não escuta. Aí na hora que ele tem o diálogo franco com o torcedor, que é na coletiva, ele entra nesse devaneio, nessa fantasia, que o torcedor em casa não é burro. O torcedor do Grêmio não é burro, o torcedor do Grêmio não é leviano. O torcedor sabe o que tá acontecendo, sabe os erros e os equívocos que essa equipe está cometendo, e não é um discurso do Renato que vai desvalorizar o torcedor. Ele deveria ser mais sincero, ele deveria ser mais verdadeiro com o torcedor, porque em casa o torcedor só quer uma voz alentadora, só deseja uma voz de alento para acreditar que o Grêmio possa sair dessa situação e ir para pro hexacampeonato da Copa do Brasil.
Porque a partir da autocrítica, como eu disse, a partir da autocrítica vem a evolução, vem o desenvolvimento de novas ideias, de corrigir erros e tudo mais. E parece que o Renato ontem na coletiva apertou o dane-se, né? E falou o seguinte, quer saber? Eu vou brincar com jornalistas, vou brincar com o torcedor. E o torcedor do Grêmio tem que ser respeitado. Ontem, no jogo e na coletiva, mais uma vez o torcedor do Grêmio não foi respeitado, o Mário Godoy. E essa é minha crítica. O torcedor do Grêmio tem que ser mais valorizado e mais respeitado, porque aqui ninguém é bobo. O torcedor do Grêmio ama o clube e sabe como ninguém quando as coisas estão bem e quando as coisas estão mal. E o momento não é bom e temos um Grenal decisivo no domingo. 8 horas mais 15 minutos, @passarinho95. Boa noite. Boa noite. Se é que é uma boa noite, né? Esse show de comentário aí do Leonardo Radaelli. Tava tendo uma aula com os amigos, os 2 comentários muito bons. Tava só ouvindo aqui junto com a nossa audiência. Cara, realmente não é uma boa noite, né? Ontem não foi uma noite nada agradável. A gente tava esperando essa super quarta de futebol e com uma vitória do Grêmio e tentar, né, secar os outros times aí. Enfim, aconteceu tudo ao contrário. Cara, assim, como tu mesmo falou, né, Mário? A gente tem aí diferentes visões aqui na rádio e eu sempre fui um cara que confiei muito, assim, no Renato. O meu grande medo, cara, na verdade são 2 medos. O primeiro é que o Renato ele tá voltando naquela insistência do pior momento do Grêmio na temporada, que foi ali por agosto, setembro, que foi a época que saiu o Thiago Neves, foi até a época que estourou o Cavani, mas dentro de campo o Grêmio tava muito mal. O Grêmio naquela parte da temporada sobreviveu por conta de Cavani, sobreviveu no sentido do torcedor, assim, né? De dar um ânimo pro torcedor. O Grêmio sobreviveu naquela parte da temporada por causa de Cavani, porque dentro de campo tava uma horrível a situação. O Grêmio perdia pra Sport, o Grêmio empatava pro Fortaleza, o Grêmio... Por quê? Pela insistência do Renato em jogadores como Robinho, o próprio Thiago Neves... Até o Thiago Neves rescindiu o contrato. Era uma Era insistência. ficha 1 no Renato. Exatamente, cara, exatamente, né? Enfim, insisti até no próprio Everton, cara, que ontem fez gol, mas, tipo, eu não consigo enxergar bom futebol nele. Enfim, insistências de jogadores que o Renato contratou e que, cara, e o próprio Tassiano visivelmente não estavam dando certo. E agora o Renato, ele parece que ele quer tirar uma onda com a torcida. Naquela época, o Renato conseguiu reverter o jogo. Conseguiu, o Grêmio, tá, tudo bem, tomou 4 do Santos, não dá pra acontecer, cara, não dá pra acontecer, mas bem ou mal chegou na final da Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro fez algumas atuações, até chegou naquele momento do campeonato que ganhou 5 vitórias consecutivas, se eu não me engano, com Fluminense, Atlético, enfim, e que nos deu uma esperança no Campeonato Brasileiro. Só que, cara, ele já provou que dá a volta por cima, mas, cara, nem sempre é festa, nem sempre tu vai conseguir. Então, cara, daqui a pouco nessa tua teimosia, tu acaba te dando mal. Ano passado foi assim, a gente se deu mal contra o Flamengo, a gente se deu mal na Copa do Brasil, a gente se deu mal no Brasileiro. 2018 a gente se deu mal também na Copa do Brasil, no Brasileiro e na Libertadores, e isso vai ferindo o torcedor, assim, né? Então, cara, mesmo eu sendo um grande fã do Renato, realmente, tem horas que não dá pra gente, né, defender e até esperanças, assim. A gente tem pouca esperança de ver uma melhora. Acho que o Rada foi muito feliz nesse comentário do próximo jogo do Grenal, que ser um Grenal perigoso, apesar dos últimos Grenais sempre eles realmente entraram em momentos melhores que a gente e a gente conseguiu a vitória. Isso me dá uma esperança pro próximo domingo, o fato do Grêmio ser meio que leão de Grenal assim nessa temporada, mas tipo, realmente, cara, o Grêmio foi por uma sequência de Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter e Flamengo, de 6 pontos a gente fez 2 só, né? Quando já era pensando em título, tinha que fazer 6. Ou no mínimo 4. Né? Uma vitória e um empate. Então, cara, temos mais 2 jogos. Eu acho que título, realmente, cara, o Campeonato Brasileiro ficou difícil, né? Difícil. Ainda não jogo a toalha, mas acho que tá difícil. E vamos para um Grenal que, cara, como diz o nosso título da live aí,
é obrigação. Acho que o Grenal virou obrigação se o Grêmio quer fazer alguma coisa no campeonato. E se o Grêmio não tiver nada pra fazer no campeonato, mas não quer ver o seu rival tetracampeão brasileiro, é bom que o Grêmio faça alguma coisa no domingo também. Neste momento, Flamengo e Palmeiras estão jogando, tá 1-0.